Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Nessa aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos resolver algumas questões relacionadas à função quadrática, tá certo? Então, nós vamos resolver aí algumas questões de vestibular, para a gente já ir se acostumando a resolver questões de prova, tá certo? Então, chega de conversa, vamos lá? Já coloquei, deixei lá bonitinho essa listinha, tá? Ela vai da número 1 até a número 5. A número 5 é um pouquinho grande, mas quem tem o intuito de entender e compreender os cálculos aí relacionados à função, tem que exercitar um pouquinho, tá certo? Então, não tem como a gente aprender o conceito sem exercitar. E aí, nessa aula de hoje, aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre todas as questões e vou tentar resolver aqui a questão de número 1 e uma das questões, né, da número 6. Tá certo? Então, chega de conversa, vamos lá. Questão de número 1. Ele está falando o seguinte: uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação. Então, é descrita pela equação onde t é maior que zero. Onde t é o tempo medido em segundo e ht é a altura em metros da bola no instante t. Determine após o chute. A letra A. O instante em que a bola retorna ao solo. Letra B. A altura atingida pela bola. Então, para essa questão aqui, a gente tem que ter noção que, como aqui o A ele é negativo, então eu já sei que essa minha função ela vai ser mais ou menos assim, ó. E o que ele está me perguntando na questão? Na letra A, ele está perguntando o seguinte: o instante em que a bola retorna ao solo. Então, vamos supor que ela saiu do solo aqui, ela teve um ponto máximo, que já é o da letra B, que ele está perguntando, e aí ele retorna ao solo nesse ponto aqui. Então, ele quer saber esse ponto aqui, que nada mais é que o x2, ou x1, né? Depende. E a letra B, para a gente responder, ele quer saber qual foi a altura máxima. Então, ele quer saber aqui, ó, esse valor, que é o y do vértice. Então, resumindo, essa questão aqui, na número 1, nós vamos ter que encontrar o x1 e o x2 e o vértice da parábola. Beleza? Essa questão é um tipo de questão onde você tem que tomar muito cuidado com o enunciado, porque o enunciado pode acabar complicando aí a resolução da sua conta. Uma conta fácil, porém, se não feita a leitura com atenção, você acaba se confundindo aí na resolução. Então vamos lá, vamos resolver essa questão aí. Deixa eu colocar aqui de lado. Então a questão número 1, eu tenho que a minha função é ht menos 2t ao quadrado mais 8t. Certo? Essa é a minha função. Então, vamos lá encontrar os valores aí dessa minha função. Primeiro, eu vou ter que fazer o zero da função, né? Para fazer o zero da função, é só igualar a zero. Então, eu vou ficar com menos 2t ao quadrado mais 8t igual a zero. Tá certo? Ah, professor, eu me recordo muito bem lá das aulas de resolução de equação de segundo grau, que eu posso fazer fatorando, que eu posso fazer produtos notáveis. Nesse caso também, sim, você pode fazer sem problema nenhum. É até mais rápido, tá? Quem tiver o domínio aí dessa operação, né, de resolver a equação do segundo grau fatorando, pode fazer, tá? Quem não tiver o domínio, quem não lembrar, faz o tradicional, que é a fórmula de Bhaskara, tá certo? Vou colocar aqui a fórmulazinha de Bhaskara só para a gente
começar a nossa conta e vou resolver essa conta aqui fatorando, tá? Para a gente não ficar sempre na mesmice. Então, vou até colocar aqui, ó, fatorando essa conta aqui, ó, eu tenho termo comum, tá? Então, fatorando eu não vou resolver por Bhaskara, por mais que eu saiba que eu posso resolver por Bhaskara. E aí já coloquei o Bhaskara aqui para que vocês entendam também que eu preciso, pelo menos nessa conta aqui, encontrar o discriminante, que é o Bhaskara, né? O Bhaskara não, o delta, melhor dizendo. Então vamos lá, fatorando essa questão aqui, eu sei que o t e o 2 ele é comum. O 2 e o t é comum, correto? Aqui eu tenho 2t e aqui eu também tenho 2t. Então o 2t é comum. E aí quem vai ficar no parênteses? Menos t, né? Ó, 2t vezes menos t vai dar o menos 2t ao quadrado. Mais 4. Certo? 2t vezes 4 vai dar o 8t. E isso tudo aqui é igual a zero. Aí o próximo passo para a gente resolver isso fatorando, igual a cada fator desse a zero. Então, o meu primeiro x1 vai ser 2t igual a zero, t igual a zero sobre 2, t é zero. Então, já encontrei aí o meu t1. Aí vamos para o t2. t2 eu pego tudo isso e igual a zero. E aí eu vou ficar com menos t mais 4 igual a zero. Menos t é igual a menos 4. Aqui eu não posso negativo, multiplico por menos 1. Então o meu t vale 4. Aqui eu tenho o meu t duas linhas. Então aqui ó, já respondi a letra A, certo? Para responder a letra B, eu preciso fazer o y do vértice. E o y do vértice eu preciso do delta. Então, por isso que eu coloquei a formulazinha do delta aqui, tá? Então, vamos lá. Termo A, termo B, termo C. Termo A, menos 2. Termo B, 8. E termo C é 0, não tem o C. E aí, resolvendo essa questão, eu vou ficar com delta igual a 8 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2 vezes 0. Certo? Delta é igual a 64. Aqui vai dar 0, né? Então, o nosso delta é 64. E, encontrando o y do vértice, a fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos delta, menos 64, sobre 4 vezes a. Sobre 4 vezes 2, né? 4 vezes menos 2. E aí eu tenho menos 64 sobre menos 8. Menos e menos dá mais. 64 para 8 dá 8. Professor, por qual motivo você só encontrou o y do vértice? Porque eu sei que para encontrar o valor mínimo ou valor máximo, eu necessito só do y, né? É o y que vai me indicar se eu tenho ponto mínimo ou máximo. Então vamos lá reescrever essa questão aqui, ó. O gráfico dessa questão é o seguinte: o ponto C, que é 0, então quer dizer que essa minha função ela vai passar pela origem. E aí ela vai... Vou encontrar aqui o x para a gente fazer bonitinho. XV. Eu não preciso encontrar o x, mas eu vou encontrar aqui para a gente fazer bonitinho o gráfico. X do vértice, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Menos b aqui vai dar menos 8. Menos 8 sobre 2 vezes menos 2. Vai dar menos 8 sobre menos 4. Vai dar 2. 2 positivo. Só encontrei o xv para a gente fazer o estudo bonitinho aqui, ó. Então aqui eu tenho o 2, que é o xv, e tenho o 8,
que é o YV. Então quer dizer que essa minha função, ela vem, passa no eixo, na origem, sobe até o 2 e 8, que é o vértice, e depois retorna de novo. Retorna de novo em qual ponto? No ponto 4, né? O ponto 4, vamos marcar ele aqui, ó. Então a nossa parábola é mais ou menos essa daqui. Tá certo? Fiz o estudo completo para a gente já se ambientando aí. A questão número 6, eu vou ter que fazer toda ela assim. Resolver x1, x2, vértice e depois fazer o gráfico. Beleza? Então, respondido aqui a letra A. A letra A pergunta: qual instante que a bola retorna ao solo? Retorna ao solo em 4, certo? E aí, como ele está falando em segundo, 4 segundo. E a letra B, ele pergunta aqui a altura. A altura T em metro. Então ele sobe no máximo a 8 metros. Beleza? Então assim a gente conseguiu fazer o estudo completo aí e respondido a letra número 1, letra A e B. Vou passar aqui com vocês a número 2, número 3, número 4, 5 e vou resolver a questão de número 6. A questão de número 2, você vai analisar a figura e, de acordo com a figura, você vai ver qual das letras é a letra correta, tá? Então, ó, a figura tendo essa curva, eu já posso dizer que ela tem uma situação aí. Outra, quando ele toca 2 vezes em X, também posso dizer que ele tem uma outra situação. E aí, como aqui ele está falando de A, B e C, positivo, negativo, você consegue, somente observando a figura, marcar aqui qual opção é a correta. Tá certo? Questão 3. Dada a função, podemos considerar como verdade as seguintes afirmações. Também é uma questão onde aqui eu indico você fazer o estudo completo, encontrar o x1, x2, xv e YV. E aí, depois que você fizer o estudo, você pode concluir aí qual das alternativas é a correta. Beleza? Então, ó, número 3, eu não consigo resolver ela somente observando aqui a minha função. Eu tenho que fazer o estudo aí para ver qual é o valor de x1, x2, xv e YV. Questão número 4. Considere a função. Também é uma questão onde você vai ter que fazer o estudo completo, né? Trata de uma função de segundo grau? Sim. Aqui já na primeira já é de boa. Tem-se que f0 é igual a 3. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Se no lugar de x eu colocar 0, vai dar 3. Então aí você tem que fazer para ver o que vai dar. Se f de x for 0, a função possui raízes reais. Raiz reais, quando ele diz aqui, é que o delta é maior que 0. Tá? Então aqui você também vai ter que resolver para você classificar aí qual das alternativas aí é a correta. Questão número 5. Ele dá uma situação, dá um enunciado. Esse enunciado ele é bem parecido com o enunciado na número 1. E aí, ó, só vou ler o finalzinho aqui para que vocês entendam. Ó. Nessas condições, o número máximo, quando ele está falando de máximo, ele quer que você encontre somente o y do vértice. Tá? Então aqui não precisa fazer o estudo completo. É só encontrar o y do vértice e ser feliz. Então vou colocar aqui, ó, YV. Cuidado aqui porque essa equação aqui ela tá fora da ordem, tá? Cuidado, hein, ó. Esse é o A, esse é o B e esse é o C. E aí, para a gente fechar e encerrar nossa aula de hoje,
Na questão número 6, eu peço para você fazer um estudo dos zeros da função, vértice da parábola e representar graficamente cada uma das funções. Resumindo, a questão de número 6, em todas elas você vai ter que fazer exatamente isso daqui que a gente fez na questão número 1. Encontrar o x1 e o x2, xv e yv e representar o gráfico aí da função. Beleza? Então vamos lá, vamos resolver mais uma questão dessa daí para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Deixa eu ver aqui uma que seja interessante para a gente resolver. Vou resolver a letra D de dado. Aqui, ó. Letra D. Certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, essa questão aqui, ó, de cara já dá para saber que é um soma pela diferença, né? Fatorando, soma pela diferença. Soma pela diferença não. Trinômio perfeito. Ó, dá para tirar a raiz, dá para tirar a raiz. Fácil essa. Não vou resolver essa não. Essa é muito fácil. Deixa eu ver outra aqui. Letra A. Letra A, então. E isso que eu falei da letra D, gente, é resolver fatorando, tá? Se eu fosse resolver por Bhaskara, também dá certo. Todas essas daqui eu posso resolver por Bhaskara, tá? Então vamos lá resolver a questão letra A da número 6. Y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Então, o primeiro passo aí é encontrar os zeros da função. Essa daqui eu também conseguiria resolver de boa fazendo a fatoração. Esse daqui, ó, é um trinômio qualquer, tá? Também dá para resolver fatorando, que é bem mais rápido. Eu até gosto de resolver fatorando, porque é bem rápido. Mas vamos lá resolver na fórmula do Bhaskara. X ao quadrado menos 6x mais 8 é igual a 0. Aí eu vou lá separar quem é A, quem é B, quem é C. O A, 1, C menos 6, perdão, A1, B menos 6, C, 8. Fórmulazinha, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a B ao quadrado, então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. Delta igual 36. 4 vezes 8 vai dar 16, vai dar 36. 16, 32. Menos 32. Certo? Nosso delta vai dar 4. Sabendo que isso aí, galera, já é conceito, ó, delta maior que zero, eu tenho duas raízes. Tá certo? Então, ó, o delta deu maior que zero, eu vou encontrar duas raízes. Fórmula do x, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Resolvendo a fórmulazinha do x, x1, eu já vou ter que b é menos 6. Menos com menos dá mais. 6 mais raiz de 4 dá 2. Sobre 2 vezes 1. E o x2 vai ser 6 menos 2 sobre 2. Então aqui eu vou ter 8 dividido para 2, que dá 4. x1. E 4 sobre 2, que dá 2. x2. Então aqui fiz o x1, x2, agora só falta encontrar o xv e yv. Vou fazer aqui no cantinho. xv, fórmula do xv, menos b sobre 2a. b, menos 6. Menos menos dá mais. Então, 6 sobre 2 vezes 1, que vai dar 3. Então, meu xv, 3. YV. YV vai ser menos delta sobre 4A.
delta, 4. Então, menos 4 sobre 4 vezes 1, que é o A, né? Aqui eu vou ficar com menos 4 sobre 4, que vai dar menos 1. Então, aqui encontrei x1, x2, xv e yv. Só falta agora representar o nosso gráfico. Eixo x, que é o eixo da abscissa, e eixo y, que é o eixo da ordenada. Primeiro, eu vou botar lá o meu valor de x1 e x2. x1, 4. Vou botar aqui, ó. 4. E x2, 2. Certo? Agora, outro ponto importante também, ó. O meu gráfico, ele passa em C no 8. Então, ó, aqui ele vai tocar em C, que é o 8, né? E o vértice da minha parábola é 3, que é exatamente no meio, e menos 1, que vai dar aqui embaixo. Então, a minha função, ela vem, passa em 8, passa em 2, desce até o vértice 3, menos 1, e sobe no 4. Beleza? Essa é a minha função do segundo grau. Tá certo, galera? Então, vai dar um pouquinho de trabalho, mas, né, para a gente conseguir compreender aí os conceitos, a gente tem que exercitar. Beleza? Lembrando que essa atividade, por enquanto, eu não vou pedir para que mande lá no clipe, mas não deixem de fazer, porque eu posso, mais para frente, pedir para que você me mande para eu ver como é que está o desenvolvimento aí da sua atividade. Tá certo, galera? Então a gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um bom fim de semana pra gente e até o nosso próximo encontro. Valeu!